Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes, rádio ouvintes, telespectadores e os que estão através da internet. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos fale diretamente a nossa alma, nesta ocasião, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Leremos em Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 em diante, e também em Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 em diante, onde diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, como por meia hora. E em Apocalipse capítulo 10 diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que o tempo não seria mais. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a terceira etapa. Devemos compreender que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E necessitamos compreender o que é a segunda vinda de Cristo. Para poder compreender o que é a segunda vinda de Cristo, necessitamos compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, vestido de carne humana, ou seja, com um véu de carne, e veio na forma de um profeta entre o povo hebreu, em um corpo que foi criado pelo anjo do pacto, pelo próprio Deus, no ventre de Maria, o qual nasceu depois em Belém da Judeia, e lhe colocaram por nome Jesus, que significa Salvador, ou Redentor, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Antes de chegar à cruz do Calvário e cumprir o propósito de sua vinda, de morrer na cruz do Calvário, levando nossos pecados, e assim tirar nossos pecados e realizar a nossa redenção, ali, vejam vocês, teve 33 anos aqui na terra, vivendo entre o povo hebreu. Nasceu, cresceu, foi uma criança, foi um jovem, foi um adulto, e depois teve seu ministério, quando tinha por volta de 30 anos, até os 33 anos. Nesse lapso de tempo, ele se manifestou como o Messias. Nesses 3 anos e meio, teve seu ministério messiânico. Pregou os primeiros 3 anos da semana número 70 da profecia de Daniel. E para o povo hebreu, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi detida essa semana. Foi detida a metade da semana, como dizia a profecia de Daniel, que na metade da semana a vida do Messias seria tirada. E restam 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio da grande tribulação, nos quais Deus tratará com o povo hebreu, sob os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias.
os quais o Espírito Santo estará manifestando através de carne humana em um homem deste tempo final, chamado o anjo de Jesus Cristo, enviado para dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, o qual é enviado à Igreja de Jesus Cristo. Aparece entre a Igreja de Jesus Cristo, primeiramente, dando a conhecer todos estes mistérios das coisas que devem acontecer neste tempo final. E depois aparecerá entre o povo hebreu, dando a conhecer também as coisas que devem acontecer. E o povo hebreu o reconhecerá. Verá aí a Elias manifestado. O receberá como Elias. E receberá a bênção da parte de Deus, porque o profeta Elias estará aqui na terra em sua 5ª manifestação. E o povo hebreu está esperando a Elias, o profeta, e está esperando a vinda do Messias. E com relação à vinda do Messias, o povo está esperando a um homem ungido com o Espírito de Deus, ungido com o anjo do pacto, ou seja, um homem onde esteja o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em carne humana. E antes dessa bênção chegar ao povo hebreu, primeiramente estará onde? No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo falou sobre a vinda do Filho do Homem em São Mateus capítulo 16, do versículo 27 ao 28, quando disse: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e então pagará cada um, conforme as suas obras. E a seguir, em São Mateus capítulo 17, levou a Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração, transfigurou-se diante deles, e mostrou-lhes ali a vinda do Filho do Homem em seu reino, com os seus anjos. Apareceram Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem em sua vinda, são os ministérios das 2 oliveiras, que estarão na vinda do Filho do Homem. E ali eles viram a vinda do reino de Deus. Agora, em São Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do século. Agora vejam como perguntam a Jesus: quando aconteceriam estas coisas das quais ele falou, com relação à destruição de Jerusalém e do templo em Jerusalém, daqueles edifícios que eles mostraram a Jesus, dos quais Cristo disse, vejam vocês, capítulo 24, do versículo 1 ao 2 diz: e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles queriam saber quando aconteceria essa destruição para Jerusalém. E perguntam a Jesus: quando seria o tempo para essas coisas acontecerem? E Jesus mostrou-lhes que quando vissem a Jerusalém cercada de exércitos, tinha chegado o tempo. Esse era o tempo. E também perguntam: que sinal haverá de sua vinda? Ou seja, da vinda do Filho do Homem, da qual lhes falou, dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará cada um, conforme as suas obras. Diz em São Mateus 16, versículo 27 ao 28. E eles também queriam saber qual era o sinal do fim do século, e lhe perguntam: que sinal haverá de tua vinda e do fim do século? Em São Mateus capítulo 13, do versículo 30 ao 40, e 13, do versículo 47 ao 50, Cristo mostrou aí o fim do século. Mostrou-lhes que para o fim do século se realizará a colheita, e que para esse tempo o Filho do Homem enviará seus anjos para realizarem essa colheita.
E o sinal de que se chegou ao fim do século é a aparição dos anjos do Filho do Homem, realizando a colheita do trigo, onde depois o joio será jogado ao forno de fogo, ou seja, na grande tribulação, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Isto é, ser jogados no dia ardente como um forno, nesse lapso de tempo da grande tribulação, onde nos diz o profeta Malaquias no capítulo 4, que será um dia ardente como um forno. Diz, porque eis que vem um dia ardente como um forno, e todos os soberbos e os que cometem maldade serão como a estopa. E aquele dia que virá os abrasará, diz Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Para esse tempo, a radioatividade se soltará, está armazenada em bombas atômicas, de hidrogênio e diferentes artefatos nucleares. Porém, será desatada para se cumprir o dia ardente como um forno. Haverá uma terceira guerra mundial também, que causará todos estes problemas para se cumprir o que está escrito na palavra. E agora vejam vocês as coisas que acontecerão neste planeta Terra. Porém, o sinal da vinda do Filho do Homem e o sinal do fim do século, vejam vocês, o sinal para quando a igreja estivesse no fim do século seria que enviaria seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e juntar seus escolhidos, chamando e juntando trigo no último dia. A ceifa é o fim do século. Ou seja que, ao viver no tempo onde esteja se realizando a ceifa, a colheita do trigo, pois se está vivendo no fim do século, no fim do século do qual Cristo falou em São Mateus, capítulo 13, versículo 30 ao 43. Cristo falando do fim do século também, disse que seria como uma rede que é lançada ao mar. Vamos ver, capítulo 13, versículo 47 ao 50 diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será no fim do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E o que farão com os maus? Diz, e os lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora vejam o que acontecerá com os maus. Serão lançados ao forno de fogo, onde haverá o choro e ranger de dentes, que é a grande tribulação, onde se desatará a ira de Deus. E a radioatividade ou fogo nuclear será desatado neste planeta Terra. E agora vejam vocês que isso é inevitável. Mesmo que tratem de evitar todas essas coisas, a Escritura diz, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, ou de repente. Porém, vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe como um ladrão. Por quê? Porque nós estamos vivendo de dia, com a luz do sol da justiça resplandecendo em um novo dia dispensacional, na manhã de um novo dia dispensacional, com a estrela da manhã resplandecendo e com o sol da justiça nascendo neste tempo final. Isso é o que está prometido para a igreja de Jesus Cristo. E isso é o sol da justiça nascendo para os que temem o nome do Senhor. Isso é a segunda vinda de Cristo com seus anjos neste tempo final. E a segunda vinda de Cristo com seus anjos para este tempo final terá diferentes fases, ângulos ou etapas que cumprirá.
operará para a igreja do Senhor Jesus Cristo, operará para as virgens insensatas que não tinham azeite, operará para o povo hebreu e operará para o mundo também. Para cada um desses grupos, operará produzindo aquilo que está prometido para esses grupos. Porque com a vinda do Filho do Homem com seus anjos, toda a escritura prometida para o tempo final tem que ser cumprida. E para a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas grandes que o sétimo selo estará fazendo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestando os ministérios de Moisés, Elias e Jesus, será que estará nos abrindo as Escrituras. E onde o precursor da segunda vinda de Cristo parou, porque não pôde continuar adiante, para abrir o mistério do sétimo selo. Ele disse que esse mistério do sétimo selo seria aberto mais adiante. Ele também disse, na página 98 do livro dos selos, em espanhol, ele disse: oxalá antes de sua vinda possamos ver todas estas coisas com detalhes, porém, se o tempo não nos alcançar, veremos tudo quando ele vier. De modo que não é tão importante, ou seja, não era tão importante se não pudessem ver tudo durante o tempo do precursor da segunda vinda de Cristo. Porque na vinda do Filho do Homem com seus anjos, então veríamos tudo claramente. E agora o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, da qual o precursor da segunda vinda de Cristo falou, dizendo, na página 482 e 483, diz: na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando fizeram a pergunta quanto a quando seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele respondeu isso e lhes falou de Israel estando de novo em seu país. E no versículo 31, mas depois se foi às parábolas. Da figueira aprendei a parábola: quando já seus ramos se enternecem e suas folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto, às portas. Mateus 24, 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora todavia não chegou, para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo quando apareça Jesus novamente sobre a terra, para chamar sua noiva. Agora vejam vocês, quando será dado a conhecer este mistério do sétimo selo? É com a vinda do Filho do Homem, o qual vem em Apocalipse capítulo 10 para levar sua noiva, sua igreja, e vem como mensageiro a Israel, mas vem por sua noiva, sua igreja, porque chegou a seu fim. A igreja chegou a seu final e já tem que partir daqui, porque a grande tribulação vai começar. E porquanto a igreja de Jesus Cristo é pura, porque foi lavada no sangue de Cristo e não tem pecado, não pode estar aqui na terra, porque aqui na terra estará tudo o que tenha pecado, para passar pela grande tribulação e receber a purificação ali.
a terra será purificada. A igreja também será purificada. Os que não têm azeite em suas lâmpadas, as virgens insensatas. Israel também será purificado durante a grande tribulação. E assim tudo será purificado durante a grande tribulação, onde estarão caindo os juízos divinos sobre a raça humana. E tudo será purificado, e todo o planeta Terra será preparado para o glorioso reino milenial. Agora, tudo isso corresponde ao tempo final. Agora, sob o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, na etapa para a igreja noiva, ou seja, para os escolhidos, ele estará dando a conhecer o mistério de sua vinda, estará dando a conhecer o mistério do sétimo selo, que é o mistério da sua vinda, com seus anjos. E assim lhes estará abrindo o sétimo selo, estará revelando-lhes o mistério do sétimo selo. E é assim como estaremos escutando a voz de Cristo, como a voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. E como a grande voz de trombeta de São Mateus, capítulo 24, versículo 31. E também de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 10 ao 11. E Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Que é a voz de Cristo falando-nos através do seu anjo mensageiro. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. O qual é enviado por Deus para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve. É enviado para dar testemunho a todos os servos de Deus. E por isso em Apocalipse 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Agora, temos visto que através de seu anjo mensageiro, o mistério do sétimo selo estará velado e revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. O sétimo selo é o anjo que é muito diferente aos demais, que apareceu nesta nuvem formada por anjos. E esse anjo, ao vir no último dia em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro, estará cumprindo o mistério do sétimo selo. Estará abrindo-se com relação a seu cumprimento o sétimo selo, e estará sendo revelado esse mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo. E sob o mistério do sétimo selo está essa terceira etapa da qual falou o reverendo William Branham, que é para a noiva, a igreja noiva, ou seja, os primogênitos, também é para as virgens insensatas e é para os perdidos, que já não podem se arrepender. Essa fase do sétimo selo, porque a terceira etapa pertence ao sétimo selo, essa etapa é para quando vier o aperto, onde o poder de Deus em toda a sua plenitude será manifestado, produzindo grandes sinais e milagres e maravilhas, sob os ministérios de Moisés e Elias. Porque os grandes milagres e maravilhas pertencem às duas oliveiras. E sendo que está prometido que Cristo, o sétimo selo, estará produzindo essa terceira etapa, é porque onde estejam os ministérios de Moisés e Elias, estará também o ministério de Jesus. Onde estejam as duas oliveiras, aí estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado. E estes ministérios estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, porque Ele é o selo do Deus vivo. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nos diz São Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 30.
E onde esteja Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, aí estarão os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E estarão realizando as coisas que estão prometidas para serem efetuadas por estes poderosos ministérios que em outros tempos já foram manifestados, mas que para este tempo final tem um labor muito importante, e por isso vêm sendo manifestados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro. E enquanto chega o momento do aperto, Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio de seu anjo mensageiro, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Estará nos revelando o mistério do sétimo selo. Estará nos revelando todas essas coisas que devemos conhecer. E estaremos sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final. E quando chegar o aperto, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E o inimigo já não poderá fazer o que fez em outras ocasiões, em que matou a milhões de filhos e filhas de Deus, em que perseguiu e destruiu a muitos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando estivermos nessa etapa do aperto, o precursor da segunda vinda de Cristo diz que será um tempo onde o que vimos manifestado em parte no precursor da segunda vinda de Cristo será manifestado em toda a sua plenitude. No livro de citações, na página 119, no parágrafo 1054 e 1057 diz: quando esta perseguição vier, não te assustes. Há uma luz que diz que levará a seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ou seja, a igreja. Ela nunca fará isso. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, os primogênitos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, serão transformados e raptados, e os que estamos vivos seremos transformados e raptados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados e raptados também. Segue dizendo no parágrafo 1057, a coisa que temos olhado para frente por tantos anos, 4 ou 5 anos pode ser, é a terceira etapa que foi vindicada. E eu estou certo que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode haver. Está em existência agora, e eu fui advertido disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar a sua presença entre nós. Porém, isto não será usado em grande maneira, até que o concílio comece com o seu aperto. E quando fizer isso, os pentecostais, etc., quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Porém, quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que foi visto temporalmente manifestado em seu poder absoluto. Em nosso irmão Branham esteve parcialmente manifestada a terceira etapa como uma amostra do que será mais adiante na manifestação plena do Espírito de Deus no meio da sua igreja, para realizar estas grandes maravilhas que estão prometidas para o tempo final. Diz, vejamos, busquemos um lugar aqui. Diz,
O terceiro é propriamente identificado, nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui, é tão sagrada que não devo falar muito dela. Como ele me disse ao princípio, ele me disse, disto não fales nada. Vocês se lembram, há anos atrás? Ela fala por si mesma. Mas tratei de explicar os outros, ou seja, as outras etapas, e cometi um erro na minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isto será o que começará a fé para o rapto, para ir-se. Vejam que a terceira etapa tem a ver com a fé de rapto, tem a ver com a nossa partida para a ceia das bodas do Cordeiro. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora, recordem, e tu que estás ouvindo esta fita, tu verás uma mudança em meu ministério logo. Decaindo, não se levantando, decaindo. Já estamos na era e não se pode ir mais além. Temos que esperar aqui um minuto, até que isto aconteça aqui. Até que isto aconteça aqui para alcançá-lo. E então vem o tempo, e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Onde tu estás oprimido. Então, olhe o que estou preparando para te dizer nesses momentos. Olhe a terceira etapa. Olhe a terceira etapa, então. Será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e para a noiva. Ou seja, essa manifestação de poder em toda a sua plenitude que virá, onde acontecerão grandes sinais e maravilhas, será para os perdidos, será para as virgens fátuas ou insensatas, e será também para a igreja noiva de Jesus Cristo, que será transformada e raptada. E isso tem a ver com o que Deus estará fazendo através do ministério que Ele estará manifestando neste tempo final, onde Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Em nosso irmão Branham operou o ministério de Elias e o de Jesus temporalmente, e para este tempo final estará operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Esses são os três grandes ministérios que Ele prometeu manifestar neste tempo final, onde a terceira etapa estará realizando todas estas coisas que estão prometidas para este tempo final. E a parte mais importante da terceira etapa é a que vem antes dos grandes milagres e maravilhas. Porque Deus não coloca milagres e maravilhas primeiro e depois a palavra, senão que coloca a sua palavra primeiro. Primeiro vem a palavra e depois vem os milagres e as maravilhas. Vocês podem ver que primeiro vem a mensagem da parte de Deus e depois, mais adiante, os milagres e maravilhas seguirão. E agora, nesta parte da mensagem surgindo, é a terceira etapa numa forma reservada para os escolhidos de Deus, abrindo-lhes o mistério do sétimo selo, ou seja, abrindo-lhes o sétimo selo, o mistério de sua vinda, e assim tocando-lhes a trombeta final ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com o qual são dados a conhecer todos estes mistérios deste tempo final. Agora, porquanto na primeira e segunda etapa que Cristo manifestou através do precursor da segunda vinda de Cristo,
Ao ele dar a conhecer essas etapas abertamente e dizer como funcionavam, houve imitadores que interromperam o programa que Deus estava realizando através do reverendo William Marion Branham. E se enredou a linha de pesca nesse tempo. E muitos apareceram imitando o que fazia o precursor da segunda vinda de Cristo. E o anjo disse que ele fez o que o anjo, disse que não fizesse, porque o anjo disse que ele guardasse silêncio com relação a essas etapas. E agora disse, para a terceira etapa, disse, disto não falarás nada a ninguém. Guardarás silêncio com relação a isso. Por isso, dessa terceira etapa, temos que falar assim, numa forma rápida e sem muito detalhe, somente mostrando que essa terceira etapa é a etapa onde o Espírito de Cristo, que é o próprio Jesus Cristo em Espírito Santo, o próprio anjo do pacto, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, realizando a obra correspondente ao último dia. Essa é a terceira etapa da qual falou o precursor da segunda vinda de Cristo. E sua vinda tem diferentes fases, tanto para com a sua igreja noiva, como os escolhidos, como também com as virgens insensatas, que são os crentes em Cristo, que não receberam o Espírito de Cristo, ou seja, que não têm azeite em suas lâmpadas, e que não passarão ao rapto para irem à ceia das bodas do Cordeiro. Não poderão ser transformadas, porque primeiro tem que ter o Espírito de Cristo, tem que receber o novo nascimento, tem que receber o corpo teofânico, para depois receber o corpo físico e eterno. E agora vejam vocês, o sétimo selo também tem a ver com o que Deus estará realizando neste planeta Terra. Portanto, a segunda vinda de Cristo abarca todas as ordens da raça humana que estarão vivendo neste tempo final. Nada ficará fora do sétimo selo. Tudo será impactado pelo sétimo selo. Tudo será impactado pela segunda vinda de Cristo com seus anjos. E para a manifestação do sétimo selo, que é a manifestação da terceira etapa, os peixes grandes que nosso irmão Branham tinha que pescar, na visão que teve, pescando num lago, onde o anjo disse que o ensinaria a pescar, e disse-lhe, agora prepara teu anzol com a isca, agora lance para longe. Foi fazendo tudo isso, e agora dê uma puxada, puxe desta forma, e os peixinhos pequenos verão e virão. E depois puxe um pouquinho mais a linha, mais rapidinho, os peixes pequenos seguirão a isca e o anzol. E os peixes grandes verão o que está acontecendo, verão os peixes pequenos seguindo essa isca. E então os peixes grandes virão. Mas quando lhe coube fazer essa parte, puxou tão forte que tirou a linha com o anzol, e um pescadinho tão pequeno que parecia mais a isca que tinha colocado sobre o anzol.
E o anjo disse: fizeste o que eu te disse que não fizesses. Isso foi quando ele ensinou a todos os demais a pescar, os quais estavam ali no lago. Ele lhes disse: eu sei como pescar. Eles vieram a ele e disseram: irmão Branham, você sabe como pescar? Eram muitos ministros que estavam pescando ali. E então ele lhes disse: sim, eu sei como pescar, venham, que vou lhes ensinar. E isso causou muitas imitações, porque esse segredo de como pescar em sua era para ele conhecer e pôr a funcionar para pescar os peixes, ou seja, os filhos e filhas de Deus correspondentes a essa era. E agora, vejam vocês porque ele teve bastante problemas em sua vida ministerial com grupos religiosos. Podemos ver porque, em parte, porque ele ensinou coisas, ou seja, deu a conhecer segredos que eram somente para ele os conhecer, deu-os a conhecer a outras pessoas. Porém agora, o anjo, depois de ter dito que ele tinha feito o que o anjo lhe disse que não fizesse, e tinha a linha toda enredada, embolada, o anjo o levou a outra visão, ou seja, o passou a outra visão mais acima e mostrou-lhe uma tenda. E na tenda mostrou-lhe um quartinho pequeno, mostrou-lhe também um chamado ao altar, e também lhe mostrou uma fila de pessoas que iam para receber a oração para a cura, as quais iam entrando num quartinho pequeno. E diz que a coluna de fogo que o acompanhava voou dele e estava falando com outra pessoa mais acima de onde ele estava, e depois se foi para esse quartinho pequeno. Recordem que é uma visão, portanto o seu cumprimento tem parte, ou seja, tem aplicação espiritual e também aplicação física, assim como o lago onde ele estava pescando. Não é que ele tinha que ir em um lago literal para pescar peixes, senão que os peixes são os filhos e filhas de Deus, pois Cristo disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Disse Jesus Cristo a seus apóstolos, os quais eram pescadores. Porque o cristianismo está representado nos peixes, e está sob a era de peixes. Por isso os cristãos desenhavam um peixe ou dois peixes lá nas catacumbas quando eram perseguidos, porque o cristianismo está representado nos peixes. E por isso Cristo disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E por isso também vemos que para o fim do século diz que a rede será puxada para a praia e serão recolhidos os peixes bons, e os maus serão jogados fora. E isso farão os anjos do Filho do Homem. E isso é para o fim do século, onde aparecem os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias manifestados no tempo final. E agora vejam vocês como para nosso irmão Branham pescar, cumprir a missão de pescar, tinha que ir ao lago ou ao mar das nações, povos e línguas, porque águas representam povos, nações e línguas, e peixes representam
filhos e filhas de Deus, seres que escutarão a pregação do Evangelho da graça e receberão a Cristo como Salvador. E assim são colocados no reino de Deus. Agora podemos ver a aplicação que tem essa visão em seu cumprimento. E agora, a aplicação da visão da tenda também tem sua aplicação espiritual e sua aplicação física. A aplicação física pode ser quando chega o aperto, pois para esse tempo estaremos numa etapa onde os terremotos e os vulcões e os tremores de terra já estarão numa escala maior. E o mais seguro para atividades certamente serão as tendas. E a outra coisa é que, para uma atividade num lugar onde não exista um edifício, a coisa mais rápida que se monta é uma tenda. Portanto, para esse tempo do aperto, veremos o ministério do Filho do Homem com seus anjos, realizando fisicamente, literalmente, essa etapa, com grandes sinais, maravilhas e milagres. E isso corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras. Porém, o Filho do Homem, Jesus Cristo, estará aí, porque é com ele que vêm seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, com Cristo, com o anjo do pacto que é Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado, em seu anjo mensageiro. E agora, podemos ver como virá essa terceira etapa, fazendo esses grandes milagres e maravilhas. Mas antes disso, tem que nos estar dando a palavra revelada, dando-nos a conhecer o mistério de sua vinda, dando-nos a conhecer o mistério de sua vinda com seus anjos, como o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento de sua vinda para este dia final, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é o Verbo vindo em carne humana. E quando nosso Senhor Jesus Cristo apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do livro dos selos. E nessa manifestação, nessa manifestação do Verbo, da palavra encarnada em um homem, vai se cumprir essa terceira etapa, onde todas estas coisas que estão prometidas para serem reveladas à Igreja de Jesus Cristo, e estes grandes milagres que hão de acontecer, tudo isso ocorrerá sob a manifestação do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, ou seja, sob a manifestação de Jesus Cristo através de carne humana em seu anjo mensageiro. Nesse ministério que Jesus Cristo estará operando por meio de seu anjo mensageiro, veremos essa terceira etapa manifestada. E ele não ensinará a ninguém como funciona essa terceira etapa, senão que a fará funcionar. A fará funcionar como Deus lhe mostre, sem revelar as coisas que deve guardar para si, para que não surjam imitações. Porque quem se coloque a imitar terá graves problemas com Deus e perde a bênção de Deus. Portanto, o anjo do Senhor Jesus Cristo,
amando a todos os crentes em Cristo, e aos ministros que Cristo colocará a seu lado, para protegê-los, não lhes dirá como funciona essa etapa, senão que a fará funcionar, e eles a verão funcionando, mesmo que não entendam como é que funciona. Porém, eles saberão que será Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. Será o Verbo, a palavra, vindo em carne humana em seu anjo mensageiro e fazendo todas essas coisas. E ele não dará muita explicação de certas coisas, para que assim as coisas não se compliquem no labor desta hora final. Porque nesta hora não nos deve enredar a linha de pesca ou a rede de pesca, senão que devemos entender claramente como realizar o labor deste último dia. É através da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, que vai se realizar o labor deste último dia. Ninguém poderá, por sua própria conta, fazer esse labor. Toda pessoa que queira trabalhar nesse labor, trabalhará unida ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e assim será contada como uma pessoa que está trabalhando na obra de Cristo deste último dia, na era da pedra angular. E assim não se complicará o labor deste último dia, e assim ninguém ficará puxando cada um para seu lado, senão que todos, braço a braço, trabalharemos unidos no programa de Deus deste último dia. Agora vimos o sétimo selo e a terceira etapa. E assim como funcionou para nos abrir sua palavra e nos dar a conhecer, nos abrir o sétimo selo, este sétimo selo que não pôde abrir ao público o nosso irmão Branham, e agora sendo aberto em forma tão simples. Esse mistério, que é o maior como o mistério de Deus, é o mistério que esteve na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E ninguém podia abrir. E Deus não o revelava a ninguém. E agora, neste tempo final, numa forma tão singela, nos abre esse mistério, nos dá a conhecer todo esse mistério. E esse mesmo que nos revelou esse mistério, que é o anjo que era diferente aos demais, esse mesmo anjo manifestado em carne humana é o que nos tem dado a conhecer todas estas coisas, que devem acontecer em breve através de seu anjo mensageiro. Ele é o que também fará todas as demais coisas correspondentes à sua vida. É Ele quem realizará todas estas etapas correspondentes a essa terceira etapa, onde as grandes maravilhas ocorrerão. Porém, isso, diz nosso irmão Branham, que será para quando chegar o aperto. Mas nós, ao vermos já que o mais difícil, que era a abertura do sétimo selo, esse anjo abriu esse sétimo selo e nos deu a conhecer esse sétimo selo por meio de seu anjo mensageiro. Se isso, que era o mais difícil, que era o maior mistério, que não tinha sido revelado a ninguém, e está sendo revelado para nós, se isso que é o maior, que era o mais secreto que Deus tinha, foi revelado para nós, o demais também será cumprido. Agora temos que saber que aí no sétimo selo é que está a terceira etapa, para cumprir todas as coisas correspondentes à vinda do Filho do Homem com seus anjos, e tudo em simplicidade.
Algumas pessoas talvez tropecem na simplicidade, porém Cristo disse: mas bem-aventurado aquele que não encontre tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e é também para a segunda vinda de Cristo. Porque lá tropeçaram com o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns também tropeçarão com o véu de carne, com o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará se cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente aos demais. Porém, bem-aventurado quem não achar tropeço nele, no véu de carne, no qual Deus estará cumprindo o seu propósito deste último dia. E onde o sétimo selo estará manifestado, onde o anjo do pacto estará manifestado, onde estará o anjo que era diferente aos demais, manifestado em carne humana. E isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada num homem, e por meio desse homem, a terceira etapa manifestada no tempo final. Agora vocês viram como será que Deus estará operando neste tempo final através da palavra encarnada em um homem. Através da palavra encarnada em um homem virá a terceira etapa em suas diferentes fases, tanto para a sua igreja noiva como para as virgens insensatas e também para os perdidos. Temos visto o sétimo selo e a terceira etapa. Quando já estivermos transformados, não haverá limitações, e aí haverá uma manifestação plena do poder de Deus. Será a plenitude de Deus manifestada. A plenitude de Deus, tanto no anjo do Senhor Jesus Cristo, como na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, e em cada filho e filha de Deus. Porém, todos sob a direção de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado através de seu anjo mensageiro. Porque Deus sempre tem uma ordem para ser cumprida. E os que regressem em corpos eternos, os quais já partiram, também estarão sujeitos a essa manifestação de Cristo neste tempo final. Ou seja, eles não vão atuar como eles queiram atuar, senão que eles estarão atuando de acordo à direção de Cristo, através de sua manifestação em seu anjo mensageiro. Porque isto é sob a direção do sétimo selo, na terceira etapa. E onde estão os que estariam vendo o sétimo selo e estariam sob a terceira etapa neste tempo final? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Quando ele esteve abrindo os selos, os 6 selos, nosso irmão Branham disse que aquilo era a terceira etapa. E quando está abrindo o sétimo selo, isto é a terceira etapa, com relação a trazer a revelação de sua palavra. Depois virá com relação a trazer milagres e maravilhas. Isso é para mais adiante, quando vier o aperto. Mas, se está para trazer a revelação que é maior do que fazer um milagre físico, pois estará também para os milagres físicos. Os milagres físicos serão mais singelos. Bom, vimos este mistério do sétimo selo e a terceira etapa. Ele, nosso irmão Branham, disse numa ocasião, nessa mensagem, olha Jesus, ele disse, vi a mão poderosa de Deus manifestada 5 vezes.
As 5 vezes que ele mencionou foram a ressurreição de um peixinho que já tinha meia hora que havia morrido e estava boiando no rio, porque um dos companheiros de pesca de nosso irmão Branham tinha pescado, o tinha tirado, e quando puxou o anzol, saiu as entranhas do peixinho também, e foi jogado na água, e ficou boiando como por meia hora. E Deus disse que veria a glória de Deus manifestada. E nosso irmão Branham disse aos que estavam com ele, e a pessoa que ia perto dele, que a glória de Deus seria manifestada. E depois Deus disse que dissesse àquele peixinho que lhe dava a vida, e falou ao peixinho, e o peixinho voltou à vida e saiu nadando. Agora, vejam como Deus opera com algo tão singelo, e qualquer pessoa diz, porém o poder de Deus ser usado para algo tão simples. Porquanto nosso irmão Branham é um profeta, por meio dos profetas, Deus coloca os tipos e figuras, coloca o simbolismo do que Deus fará mais adiante. Qualquer pessoa diz, mas isso é impossível, que um profeta tão grande como nosso irmão Branham agora esteja ressuscitando peixinhos. Bom, e o que dizer de Moisés? Com uma vara, e Deus dizendo-lhe, jogue ao chão, e se convertendo numa cobra ou numa serpente. O que dizer disso? E depois dizendo, agora pegue-a novamente pela cauda, e a pegava pela cauda e se tornava novamente uma vara. O que dizer disso? Deus estava colocando em tipo e figura coisas muito grandes, as quais devem ser entendidas. Depois diz, agora se não crerem nesse sinal, crerão no outro sinal, no segundo sinal. Coloca a tua mão em teu peito. Colocou-a, e agora disse, agora tire tua mão. Quando tirou, estava leprosa. Em seguida Deus disse, agora coloque tua mão de novo. A colocou e disse, agora tire-a. E estava limpa de novo. Agora vejam como Deus mostrou a seu profeta Moisés, um profeta dispensacional, coisas tão singelas, para que depois ele as fizesse lá entre o povo hebreu. E vejam também, quando foi ao faraó, jogou sua vara ali de frente ao faraó, tornou-se numa serpente. E os magos, os encantadores vieram e trouxeram suas varas. Os encantadores trouxeram suas varas, porque o faraó mandou buscá-los. E eles diziam, bom, nós sabemos fazer a mesma coisa. Jogaram e se tornaram em serpentes. E o faraó podia dizer, vê, fazem a mesma coisa que Moisés. Que diferença tem entre Moisés e meus magos? Mas o que aconteceu? Enquanto podia estar falando essas coisas, a serpente de Moisés, que era a vara convertida em serpente, tragou as outras serpentes. E depois Moisés tomou sua vara, a serpente se tornou em vara. E onde estavam as varas ou serpentes dos demais? Desapareceram. O poder de Deus manifestado por meio de Moisés anulou o poder do inimigo. Agora vejam vocês como os imitadores foram anulados nesse tempo. E agora vejam vocês como para o último dia serão anulados os imitadores, porque não haverá imitação disto que Deus fará neste tempo final. Agora vejam vocês como ressuscitando aquele peixinho, Deus estava mostrando algo grande. Deus estava mostrando
ao cristianismo que partiu nas eras passadas, e também o grupo dos nossos que partiu, estava mostrando que vão ressuscitar neste último dia, porque os cristãos estão representados em quê? Nos peixes, e a ressurreição de um peixe representa a ressurreição do cristianismo, a ressurreição dos mortos em Cristo. Em seguida, vejam vocês, como tudo isto aconteceu, depois que esse peixinho já tinha meia hora que havia morrido, mais ou menos. Depois, vejam vocês também a ocasião em que uma tormenta de neve estava vindo sobre um lugar onde nosso irmão Branham, com seus amigos caçadores, estavam caçando. E ele já ia sair desse lugar porque o tempo estava muito ruim. E o anjo lhe disse: regresse, não vás. Regresse ao lugar onde estavas. E então começa a falar e lhe diz: eu criei os céus e a terra, também os ventos. Disse-lhe: fala-lhes, e eles te obedecerão. E ele lhes falou. E essa tormenta que vinha se foi, desapareceu. Isso é o poder de Deus usado sobre a natureza. E esse poder de Deus será usado sobre a natureza, sobre os ministérios de quem? De Moisés e Elias. E a seguir, encontramos o tumor que nossa irmã Branham tinha em um ovário, a qual seria operada. Mas nosso irmão Branham, orando por ela, enquanto ela estava em outro estado da América do Norte para ser operada, nosso irmão Branham, orando por ela, durante a noite, o anjo lhe falou e disse-lhe: peça o que tu quiseres, diga o que tu quiseres, e será feito o que tu disseres. Ele disse: antes que o doutor imponha sua mão sobre o tumor, que ele haja desaparecido, que desapareça. Antes que o doutor a opere, antes que imponha sua mão sobre o tumor, para checá-lo antes de operá-la, que o tumor desapareça. E quando a levaram para ser operada, e o doutor ia colocar sua mão para tocar onde estava o tumor desapareceu. Ela sentiu como uma quentura, algo quente aí. E isso era porque estava desaparecendo. Havia sido falado fora da criação, porque pela palavra criadora se fala fora da existência as coisas, ou se falam a existência as coisas. E aí está falando fora da existência o tumor que estava no ovário de nossa irmã Branham. O falou fora da existência. E depois se cumpriu antes do doutor impor a sua mão sobre o tumor. Encontramos também em outra ocasião que existiram uns jovens filhos de nossa irmã Hattie Wright, enquanto nosso irmão Branham estava falando sobre a criação dos esquilos, e nossa irmã Hattie Wright estava escutando. Ela disse: isso é a pura verdade. E o Espírito de Deus em nosso irmão Branham se manifestou e falou ungido pelo Espírito de Deus a nossa irmã Hattie Wright, e disse-lhe: peça o que tu quiseres e te será concedido.
E se isso não ocorre, então sou um falso profeta, disse nosso irmão Branham. Ela tinha uma irmã paralítica, seus pais já idosos, e ela podia pedir o que ela quisesse, e seria concedido a ela. Podia pedir que seus pais voltassem a ser jovens, porém depois morreriam, porque se poriam velhos de novo. Podia pedir que sua irmã fosse curada, mas depois, quando se passasse muitos anos, morreria. E ela pensando no que podia pedir, pergunta ao nosso irmão Branham, e o nosso irmão Branham diz: tens que pedir o que tu quiseres. Era ela quem tinha que pedir. E ela disse: o que eu desejo é a salvação dos meus filhos. Nosso irmão Branham, pela palavra de Deus, disse: eu te os dou. E eles, nesse momento, caíram rendidos, chorando e recebendo a Cristo como seu Salvador. Isto é, dando salvação. Ou seja, vem uma etapa muito importante para muitas pessoas e, sobretudo, para os familiares dos filhos e filhas de Deus. Logo, e isso é assim, porque somente se encontrará misericórdia durante todo o reino milenial, depois que Cristo saia do trono de intercessão, somente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sob essa manifestação será vista a misericórdia de Deus sendo expressada, porque já no céu já não haverá misericórdia para nenhuma pessoa, porque Cristo já haverá saído do trono de intercessão. E agora, também houve outra etapa, ou houve outra manifestação poderosa, que foi a criação de esquilos. Foi Deus el que le dijo a nuestro hermano Branham. Foi Deus quem disse a nosso irmão Branham que falasse os esquilos à existência e apareceriam. Falou e foram criados. Porque a palavra criadora de Deus estava onde? No coração e na boca de seu profeta mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo. Foi-lhe dada a espada do rei. E a espada do rei é o quê? A palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E agora, foi concedida a espada do rei, a palavra criadora de Deus, a ele, para Deus mostrar através dele o que será a manifestação da espada do rei no último dia, no cumprimento do sétimo selo. E todas as coisas que foram feitas lá são uma amostra, são um tipo e figura do que Cristo estará fazendo em sua manifestação neste tempo final, no cumprimento do sétimo selo. Ele disse, falando dessa espada do rei, da palavra, que enquanto ele orava lá no monte, uma espada caiu em sua mão. Vamos ver como ele diz. Página 470 dos selos. Diz: eu tinha as mãos assim levantadas e de repente algo caiu na minha mão. Agora eu não sei, eu não posso dizer. Será que eu estava dormindo? Eu não sei. Estaria eu fora de mim? Eu não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que eu posso lhes dizer é que foi da mesma forma como quando esses anjos chegaram.
E quando os anjos chegaram e o levaram, ele diz que quando o levaram, ele estava fora de si. Ou seja, que esta é a experiência na qual ele recebe essa espada. E agora vejam o que continua dizendo. Então isto caiu em minhas mãos, e levantei os olhos para ver, e era uma espada. Tinha o punho de marfim muito belo, e a guarnição era de ouro puro, e a espada mesma era como de cromo, como prata, mas muito brilhante, e tinha um fio tão tremendo. E pensei, isso é muito formoso, e cabia perfeitamente na minha mão. Então percebi e disse, mas eu sempre tive um temor, destas coisas. Uma espada, pensei, o que farei com isto? Nesse momento uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse, esta é a espada do rei. Então voltei a mim. Vem que estava fora dele? Voltei a mim. Ou seja, estava nessa visão, ainda que estava em seu corpo aí, porém estava em visão. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa, porém disse a espada do rei. Só há um rei, esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a trazer sua santa vestimenta e com sua palavra aberta aqui. É a palavra. Amém. Agora vejam o que é a espada do rei. Essa é a espada do Espírito, e foi concedida a ele essa espada, temporalmente. E agora vejam como ele fala sobre essa espada. E nos diz, lemos a página 470. Agora leremos em outro lugar, onde nos fala desta espada. Página 479. Nos diz assim, orando, diz, rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, ou seja, de partir, quando chegar lá ao rio e as ondas me cheguem, ó Deus, conceda que eu possa entregar esta espada a outro, que seja honrado e que leve a verdade. Essa espada, ele tinha que entregá-la a outra pessoa. E também encontramos em outra mensagem que ele diz, parece que é na mensagem Festa das Trombetas, que ele diz que tem que entregar essa trombeta a outro. Agora ele tem que entregar essa espada, a palavra, a outro. E agora em Apocalipse 19, vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e de sua boca sai uma espada aguda. Aí está a espada de novo. A espada que esteve temporalmente no precursor da segunda vinda de Cristo, que é a palavra de Deus, agora passou ao precursado, passou ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E de sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, para com ela ferir a todas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. É a espada da palavra de Deus. Essa é a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A boca de Deus, a boca de Cristo, sempre foram seus profetas. É da boca do seu instrumento que vem a palavra de Deus para o último dia. Ou seja, do instrumento de Cristo para o último dia, que é o anjo de Jesus Cristo, vem a palavra de Deus, porque Ele é a boca de Cristo. E dele sairá essa palavra, essa espada de dois fios. Temos visto a espada do rei. Temos visto o mistério do sétimo selo. Temos visto o mistério da terceira etapa, porque a terceira etapa é a espada do rei. A terceira etapa é o sétimo selo manifestado. A terceira etapa nos traz todas estas bênçãos prometidas para este último dia. A terceira etapa traz o cumprimento de toda promessa correspondente a este tempo final. É Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no tempo final, cumprindo suas promessas à sua igreja, conforme a como estão na Escritura. É o sétimo selo, Jesus Cristo, o anjo que era diferente aos demais, manifestado no último dia, cumprindo toda a promessa correspondente à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Temos visto o mistério do sétimo selo e a terceira etapa. A terceira etapa está nos dando a palavra revelada. Está nos dando a revelação do sétimo selo. E dará também toda outra coisa prometida à sua igreja. Nos dará a ressurreição dos mortos em Cristo e nos dará também a transformação de nós, os que vivemos. Sob essa terceira etapa, manifestada na vinda do Filho do Homem com seus anjos, receberemos todas as bênçãos de Cristo correspondentes a este tempo final. E Cristo em Espírito Santo estará falando neste tempo final. E por meio dessa palavra falada, vejam vocês, nos abre o sétimo selo. Por meio dessa palavra falada, também nos dará toda a bênção que Deus prometeu para todos nós. E toda palavra falada da parte de Cristo, por meio de seu anjo mensageiro, nós a receberemos em nossa alma. E depois se materializará essa palavra falada, porque é uma palavra criadora. E ao recebê-la e crê-la em nossa alma, tem que se materializar, tem que se cumprir o que essa palavra diz, porque essa palavra é uma semente, uma sementinha que tem que produzir de acordo ao fruto, de acordo ao gênero, de acordo ao que diz, de acordo a seu gênero. Tem que produzir o fruto correspondente. Assim que a palavra criadora sendo falada é recebida pelos escolhidos de Deus em suas almas. E em seguida tem que se materializar tudo isso que recebemos em nossa alma. Temos recebido sua palavra. E temos a promessa de que iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Temos a promessa de que se continuarmos vivendo e os mortos em Cristo ressuscitem, nós seremos transformados. Já temos essa sementinha aqui, essa sementinha da palavra, a qual tem que se materializar e produzir o corpo novo, porque é uma palavra criadora. É a palavra criadora de Deus, a mesma palavra que foi falada no princípio, quando Deus disse que hajam céus, e foram os céus. Quando Ele criou os céus e a terra com essa palavra criadora, é a mesma palavra criadora para nós neste tempo.
Assim que, sob esta terceira etapa, a qual tem diferentes fases, receberemos todas as bênçãos de Cristo neste tempo final. Estamos sob a terceira etapa, na fase da Escritura sendo aberta para nós, na fase do sétimo selo sendo aberto para nós. Porém, passará por outras fases, onde veremos a ressurreição dos mortos em Cristo e veremos também a transformação de nossos corpos e veremos também os grandes milagres e maravilhas que Deus prometeu para serem manifestados neste tempo final. Porém, esses serão para o final, com os quais Deus chamará a atenção do povo hebreu. Serão a nível mundial. Portanto, amados amigos e irmãos presentes, radioouvintes, telespectadores e os que estão através da internet, adiante com o sétimo selo, sob a terceira etapa, nesta fase tão gloriosa, na qual nós estamos recebendo a revelação de Sua palavra, deste último dia, sob a grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Que as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.